Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de História. Hoje nós vamos falar sobre cruzadas. É um assunto que é sempre contemplado nos livros de História, mas muito superficialmente, não há um aprofundamento. Porém, já existiram algumas questões sobre o assunto no Enem, questões de vestibular de uma forma geral, por isso nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Vamos partir de um conceito e de um contexto histórico. As cruzadas aconteceram lá do século XI até o século XIII, foram encabeçadas pela Igreja Católica e, se a gente tiver que definir de uma forma mais simplificada o que foram as cruzadas, foram expedições militares de cristãos contra os muçulmanos, com o objetivo de tomar a Terra Santa para o domínio de Roma, para o domínio da Igreja Católica. Os cristãos, a Igreja Católica, consideravam os muçulmanos impuros, pecadores, até porque não eram cristãos, tá certo? E eles empreenderam essas expedições com esse objetivo, mas o objetivo não foi puramente, simplesmente religioso. Houveram outros objetivos no decorrer dessa história, principalmente objetivos econômicos que se sobressaíram aos objetivos religiosos. Para que vocês entendam, além de um conceito simplificado, é preciso que vocês compreendam como a Europa estava de uma forma geral, aí a partir do século XI e finalzinho até final do século XIII, qual era o contexto e como estava essa sociedade medieval da Europa. Primeiro, quando a gente estuda Idade Média é interessante, mas na cabecinha do aluno vem aquele contexto puramente europeu, como se só a Europa existisse e só os europeus tivessem vivenciado a Idade Média, porque na verdade as questões estão todas muito localizadas na Europa, de uma forma geral. Mas coisas aconteciam na África, coisas aconteciam na Ásia, inclusive estávamos em plena expansão do islamismo, portanto os muçulmanos estavam batendo aí a porta da Europa para haver uma dominação territorial, política, econômica e religiosa, tanto que os muçulmanos, que eram chamados de mouros pelos europeus, eles se estabeleceram na Península Ibérica. E quando houve a questão da centralização do poder nas mãos do rei, o início da modernidade, a formação dos estados nacionais, aí é que portugueses e espanhóis vão expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Se não tivesse acontecido isso, a história seria completamente diferente. Inclusive, os portugueses não seriam católicos, os espanhóis provavelmente não seriam católicos e nós, consequentemente, aqui no Brasil, também não teríamos tido essa influência católica. Mas, enfim, a Europa vivia um período de crescimento em população. E isso dificultava muito, porque embora houvesse a dinamização das técnicas agrícolas, mesmo assim não era o suficiente para alimentar toda aquela população que crescia. Então muitas questões complicadas na Europa aconteciam, muitos furtos, saques, invasões de terras, inclusive as terras da Igreja Católica, elas eram frequentemente invadidas. Quer dizer, existiam conflitos sociais de diferentes naturezas na Europa e era preciso direcionar todo esse conflito para algo. E a igreja direciona isso para fora da Europa com um objetivo, na época, muito sagrado, porque, veja bem, era conquistar Jerusalém para a igreja verdadeira de Cristo, de fato. E como vocês sabem, durante toda a Idade Média, o poder da Igreja Católica era soberano. Então, os nobres acolheram essa missão com fins também financeiros, econômicos. Eles queriam dominar outras terras, a burguesia queria estabelecer relações comerciais com outras regiões. Então, tudo isso, na verdade, foi a junção de favorecimentos dessas classes. E aí foi empreitado, foi organizado essas cruzadas, que oficialmente nós tivemos 8 cruzadas e algumas outras que não estão aí na conta dessas oficiais, porque tiveram cruzadas, por exemplo, só de crianças, para vocês terem uma ideia.
mas elas aconteceram entre o século XI e o século XIII e trouxeram algumas consequências muito negativas, mas algumas positivas também. No ano de 1095, o Papa Urbano II organizou um concílio que ficou conhecido como Concílio de Clermont. Não esqueçam esse nome, Papa Urbano II. Tudo começou com ele, as cruzadas foram organizadas por ele. Eu digo as cruzadas oficiais. A primeira de todas foi uma cruzada, alguns historiadores relatam essa cruzada, que foi uma cruzada somente com monges, sem uma autorização papal, exatamente, muito desorganizada e aleatória. Mas Urbano II, em 1095, ele organiza de fato as cruzadas a partir do concílio, e o discurso era organizar um exército de Cristo que pudesse recuperar a Terra Santa das mãos de infiéis, de pagãos, e todos aqueles que lutassem pela sua defesa, pela garantia da conquista de Jerusalém, eles teriam o perdão dos pecados por Deus. E aqueles que morressem em combate seriam elevados ao céu, porque sim, seriam perdoados de seus pecados e estariam em guerra em nome de Cristo, estariam indo à luta em nome de Cristo. Então, assim, existe todo como que eu posso dizer, um direcionamento sagrado da formação dessas expedições militares, tá bom? Eu quero que vocês compreendam isso. E para a Igreja Católica isso na época foi muito vantajoso, porque ela consegue formar um grandioso exército, iam nobres, camponeses, enfim. A Europa superlotada, conflitos internos, saques, furtos, invasões de propriedades, pouco alimento para tanta gente, e essas pessoas elas são direcionadas. Além disso, existia também a questão da conquista da Terra Santa. Então nós temos o Concílio de Clermont. Papa Urbano II é aquele que vai promover, que vai dar início às cruzadas. Tivemos 8 cruzadas oficiais, não dá pra gente falar de todas minuciosamente, mas nós vamos falar das principais. E como eu disse para vocês, isso vai desde 1096 até 1271. Esse é o período histórico das cruzadas. Graças ao discurso emanado da Igreja Católica e às motivações econômicas dos nobres e burgueses, assim como também alguma perspectiva de vida por parte dos camponeses, das pessoas que não possuíam bens, de dominar regiões, de poder ter uma propriedade para si, de enriquecer, de saquear pelos lugares por onde passavam. Enfim, existiam outras motivações que não eram tão propriamente religiosas. E foi nesse contexto que formou-se milhares e milhares de soldados que iriam lutar em nome de Cristo. A gente vai falar da primeira e da quarta cruzada, que são as mais importantes. Vamos falar um pouquinho da cruzada das crianças, tá? A primeira cruzada, ela é talvez a única que tenha tido esse efeito esperado, que não tenha se desviado do objetivo principal, que é conquistar Jerusalém. Então, milhares de pessoas rumam para o Oriente, lembrando, da Europa para o Oriente. Então, assim, muitas pessoas morriam nesse percurso, tá, pessoal? Só para fazer esse caminho, toda essa travessia, muitas pessoas acabavam morrendo nesse percurso. Mas eles conseguiram tomar Jerusalém, não definitivamente, depois os muçulmanos retomaram Jerusalém, conseguiram fundar ali 3 reinos e por pouco tempo, como eu disse para vocês, mas foi a cruzada que não se desvia do foco original e foi a cruzada mais bem sucedida. Muito provavelmente por conta disso que essas cruzadas tenham permanecido, não é? Porque a primeira cruzada trouxe esse êxito, a primeira cruzada oficial. Fracassadas a segunda e a terceira cruzada, que na verdade a terceira cruzada vai ser conhecida como Cruzada dos Reis, mas não conseguem conquistar o esperado, não conseguem conquistar Jerusalém.
A quarta cruzada é muito curiosa, é muito interessante, porque ela se desvia completamente do foco original, do objetivo principal, que é a conquista de Jerusalém. E ela fica conhecida na história como a Cruzada Comercial. Por quê? Quem acaba liderando essa cruzada são os nobres de Gênova e Veneza. Então é preciso que vocês entendam uma coisa: não existia Itália exatamente. Por quê? Porque esse país ainda não era unificado. Então, assim, os comerciantes, principalmente de Gênova, Veneza, os nobres dessas duas cidades, se uniram e lideraram essa cruzada, mas ficaram em Constantinopla. Vamos lembrar, existia aí o Império Bizantino ainda. E existiam duas igrejas cristãs. A gente lembra disso, o cisma do Oriente, a igreja ortodoxa, que tinha como sede Constantinopla, e a igreja de Roma, a igreja católica apostólica romana, que ficava, que tinha sua sede em Roma. Então, assim, essas pessoas que empreenderam a Quarta Cruzada, elas ficaram em Constantinopla e saquearam Constantinopla quase que completamente e retornaram para suas regiões. Então, fica conhecido como cruzada comercial, porque as pessoas se aproveitaram desse momento e saquearam praticamente toda a cidade de Constantinopla. As igrejas possuíam muito ouro e se aproveitaram disso. Como eu falei anteriormente, essas cruzadas elas tinham múltiplos objetivos e, neste caso especificamente, o objetivo financeiro se sobressaiu em relação ao objetivo cristão. Em um dado momento desse processo de cruzadas, o imperador do Império Bizantino, vamos lembrar, Império Bizantino, que tinha como capital Constantinopla, e que no Império existia uma outra igreja cristã também, mais uma outra igreja, porque tinha princípios e dogmas diferenciados da igreja cristã de Roma. Então, em um dado momento, o imperador ele pede ajuda ao Papa de Roma, como uma espécie de aliança entre os cristãos que deveriam se defender de um mal maior, que era o domínio dos muçulmanos. E o Papa vê nisso a oportunidade de garantir a unificação dessas igrejas, tendo a Igreja de Roma como a igreja verdadeira e soberana. Mas isso acaba não acontecendo, até porque a Quarta Cruzada deixa isso inviável. Como eu disse para vocês, a Quarta Cruzada acaba prejudicando muito Constantinopla. E tudo isso porque Constantinopla, até chegar a Jerusalém, se passava por Constantinopla, era o caminho. Estava localizada basicamente entre a Europa e a Ásia, então era como se fosse a porta de entrada para o Oriente. A Cruzada das Crianças, pessoal, acontece em 1212, é uma cruzada, claro, não poderia ser diferente, completamente fracassada, mas o que fica disso é a ignorância de líderes religiosos, de pessoas de uma forma geral, que compraram a ideia de que almas puras, as crianças que iriam conquistar Jerusalém, teriam o êxito na conquista de Jerusalém. Então muitas crianças morreram, inclusive morreram ainda no caminho, foram vendidas, foram exploradas em todas as naturezas. Então fica aí mais uma vez uma história difícil de ser digerida, mas aconteceu. Essa foi a Quarta Cruzada. Como eu disse a vocês, nem todas as consequências foram tão negativas. Na verdade, a gente não pode esquecer que as consequências negativas superam todas as outras questões, porque nós estamos falando de milhares de mortes entre cristãos, muçulmanos e crianças, mas as cruzadas, elas de certa forma aceleraram a decadência do sistema feudal, porque muitas pessoas abandonaram seus feudos para se envolver nessas expedições militares. Muitos senhores feudais, nobres, perderam suas riquezas
para conseguir bancar essa guerra e não tiveram retorno financeiro. Então, existe uma outra oportunidade de vida, existe um olhar diferente, porque houve esse contato com outras culturas, com o Império Bizantino, com o que era vivenciado em Constantinopla, com os próprios muçulmanos, que por natureza são exímios comerciantes. Então, o europeu passa a ter um olhar, a despertar para algo diferente. Então, as cidades passam a ter lugar na Europa, a circulação monetária, o início dessa crise feudal vai acabar favorecendo muito essas outras áreas e nós temos aí inúmeras questões transformadoras no decorrer desse processo, principalmente no final das cruzadas, e uma delas é o apreço pelas especiarias que tem início justamente lá durante esse contato com os muçulmanos no Oriente. E aí os europeus, ao retornar, vão querer comercializar as especiarias. Nós temos a reabertura do mar Mediterrâneo, então muitas transformações significativas. Por que cruzadas? Porque as expedições militares cristãs receberam esse nome. Existem duas explicações possíveis, e a mais aceita, sem dúvida nenhuma, é que vem da palavra cruz. Né? Cruz é o símbolo dos cristãos, inclusive eles se vestiam com roupas que tinham uma cruz vermelha na frente, levavam uma bandeira com essa cruz, e portanto esse nome fica... eles não existia esse nome durante o processo das cruzadas, isso acaba sendo, de certa forma, criado depois. E uma outra explicação é que, pela questão de se cruzar praticamente a Europa toda para chegar em um outro continente, na Ásia, então faz referência também a isso, cruzar de uma ponta a outra, de um continente ao outro. Mas a explicação mais possível é a da cruz, que é símbolo cristão. Eu espero que tenha ficado claro, é um assunto importante. Precisamos ter conhecimento sobre ele, estudem e até a nossa próxima aula.